Em cada um de nós há uma pessoa pobre. Ainda há uma pessoa pobre dentro de mim. Há também uma pessoa de classe média. E as pessoas de classe média querem segurança. Elas querem um salário fixo. E há a pessoa rica. E todas elas estão dentro de nós. Só que isso não é ensinado. Você é ensinado a ir para a escola, conseguir um emprego e receber um salário. Não lhe ensinam a ficar rico. Se você leu Pai Rico, Pai Pobre, você sabe que meu pai rico se recusou a me pagar. Ele disse que o salário era uma das coisas mais prejudiciais que você poderia ter em sua vida. Ele dizia, no momento em que você recebe um salário, você se torna um empregado. Essa é a mentalidade. Portanto, meu pai rico nunca me pagou. Ele deixou louco meu pai pobre, um funcionário público. Você tem que pagar as pessoas. E meu pai rico não estava dizendo que o salário era ruim. Ele disse, você não queria ser um escravo do dinheiro. Portanto, como empresário, se o pai rico falir, eu simplesmente abro outra empresa. Não preciso de um salário. Não preciso que ninguém cuide de mim. Se meu governo não gostar de mim, eu me mudo para outro país, porque eles precisam de empreendedores. Portanto, os empreendedores, não tanto os negócios, mas os empreendedores, na verdade, a mentalidade, os conjuntos de habilidades e o conjunto diferente de regras. Veja bem, as pequenas empresas não operam com as mesmas regras das grandes empresas. O empreendedor é, em primeiro lugar, uma mentalidade, um conjunto de habilidades e funções. E dependendo do fato de você ser um funcionário ou uma pequena empresa, as regras são diferentes, as mentalidades são diferentes, os conjuntos de habilidades são diferentes. Se você pudesse dizer algo a alguém que nunca foi empreendedor e que está pensando em dar o salto de fé para se tornar um empreendedor, o que você diria a essa pessoa? Bem, vou lhes contar a mesma coisa que aconteceu comigo. Meu último pagamento. Ainda me lembro claramente, foi um dos piores e melhores dias da minha vida. Eu estava em Porto Rico, eu estava trabalhando para Xerox e meu chefe me deu um último cheque. Não era um cheque de pagamento, era um cheque de bônus. Acho que era cerca de 30 mil dólares tributáveis. Então, recebi o cheque e pensei, puxa vida. Entende o que quero dizer? Fiquei animado, mas também perturbado. Então, outro cara veio até mim. Seu nome era John. E John me disse, você vai voltar. Eu perguntei, por quê? Ele disse, porque você vai fracassar. Eu olhei pra ele e disse, olha, alguns palavrões, porque foi isso que ele fez. Ele saiu da Xerox fracassado e voltou. E eu disse, olha cara, você fracassou e voltou. Mas se eu fracassar, nunca mais voltarei. E essa é a atitude, entende? O que eu quero dizer? Sim, sim. Se você disser, bem, se eu fracassar, voltarei para a mamãe e o papai, é isso que você fará. Portanto, se você fracassar, foi aí que me tornei o empreendedor. Fiquei sem dinheiro por anos, mas foi isso que o meu pai rico me incentivou a fazer. Quando você não tem esse salário, você fica mais faminto, mais esperto, e isso é um teste para o seu caráter. Você se tornará um bandido? Você se tornará desonesto? Ou você se tornará um ser humano melhor? Então, na verdade, esse é o benefício de se tornar empreendedor. Você realmente descobre quem você é quando não tem nada. Portanto, é preciso sempre olhar para o panorama geral. Muitas pessoas olham para o bem, o que vai acontecer comigo? Quando você olha para o quadro geral, também sabe que quando algo ruim acontece, algo bom vai acontecer. Mas você precisa se preparar para o que vier. Se você acha que os próximos 20 anos serão como os últimos, vai se dar mal. Quando você e eu vamos ao supermercado e compramos uma caixa de leite, sempre verificamos a data de validade. Mas a maioria das pessoas não verifica a data de validade em seus cérebros. Em vez de me livrar das dívidas, eu me endivido. Sim, acabei de refinanciar uma dívida de 300 milhões. Passei de 5% para 2,5% de juros. Ganhei uma fortuna. Todo mês entra mais dinheiro porque meu custo de dinheiro diminui. Portanto, enquanto alguns especialistas financeiros dizem, saia das dívidas, eu digo, aprenda a usar as suas dívidas. Quando voltei do Vietnã em janeiro de 73, a primeira coisa que meu pai rico me disse foi: vá para a escola para aprender a investir em imóveis. Não se tratava de imóveis, mas de como usar a dívida e os impostos. A dívida e os impostos tornam os ricos mais ricos e tornam os pobres e classe média mais pobres. Portanto, todos os ricos que são médicos e advogados estão sendo enganados e não sabem o porquê. Os médicos estão sendo enganados. Sim, eles recebem mais dinheiro, mas
nossa renda familiar é menor. Com certeza. Meu médico chegou e falou assim pra mim. Ele tava feliz, falando: adivinha só, finalmente ganhei $1 milhão. E eu disse: sim. Olha, quanto você paga de impostos? Ele falou: 750 mil em impostos. Portanto, o seu lucro líquido era de cerca de 400 mil. Isso não é ruim. Mas quando eu ganho $1 milhão, fico com $1 milhão. E a razão é que eu não ganho isso trabalhando por dinheiro. Veja, se você trabalha para ganhar dinheiro, você é tributado. Por isso, a lição número 1 de pai rico, pai pobre é que os ricos não trabalham por dinheiro. Em vez disso, criamos negócios como empreendedores, adquirimos imóveis. Eu não invisto no mercado de ações. O motivo é que, como empresário, tenho mais controle sobre minha renda, o quanto ganho e o quanto pago de impostos. E como sou empresário e também investidor em imóveis, não pago imposto. Assim, toda vez que ganho, digamos, $1 milhão como empresário, invisto imediatamente em imóveis e tenho um aumento de 4 para 1. Assim, coloco $1 milhão em imóveis e recebo 4 milhões do banco. É por isso que eu adoro os bancos, mas os bancos estão ferrando todo mundo. É terrível, mas é bom para mim. É por isso que você diz que quando você imprime é bom para você, mas é ruim para as pessoas que trabalham com dinheiro? Porque quando você imprime, os poupadores são prejudicados e as pessoas que trabalham por dinheiro são prejudicadas. Quando imprimem, os devedores ficam ricos. Veja bem, a dívida e os impostos tornam os ricos mais ricos e a dívida e os impostos tornam os pobres e a classe média mais pobres. Quando temos ideias obsoletas, obtemos resultados obsoletos. Portanto, o que está acontecendo com a maioria das pessoas, a ideia de ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, se livrar das dívidas, comprar sua casa porque ela é um ativo e investir a longo prazo, é obsoleto. O mundo mudou. Sim, o mundo mudou em 1971, quando o presidente Nixon nos tirou do padrão ouro e o dinheiro se tornou dívida. E se nos livrássemos da escola, o que aconteceria? Seria melhor se não tivéssemos nenhum sistema educacional? Não, estou dizendo que a educação era mais importante antes, mas está obsoleta. Existe a lei de Moore, que fala que a informação dobra a cada 18 meses. Ou seja, tudo fica obsoleto em 18 meses. E esse é apenas um fenômeno recente. Portanto, quando você sai da escola, já está obsoleto. E é por isso que eu sou o cara mais velho. Conheço meus amigos que estudaram em Harvard. Veja, eu estudei em Harvard. Eu disse: sim, isso foi há quanto tempo? 50 anos? Hoje os bancos estão cobrando juros para que você poupe dinheiro. Os bancos não querem seu dinheiro porque eles imprimem. E é por isso que há essa bolha nas ações e bolha nos imóveis. As pessoas estão se desfazendo do seu dinheiro. Como eu disse aqui, os poupadores são perdedores e o dinheiro é lixo. E ainda assim as pessoas dizem: bem, eu quero um emprego bem remunerado. Essa é uma ideia obsoleta. Sair das dívidas é uma ideia obsoleta. Você deve aprender como se endividar, como usar a dívida para ficar rico. E eles nunca lhe ensinarão sobre os impostos. Mas acho que estamos caminhando para uma depressão global. Como isso afeta ao trabalhador médio, o proprietário médio de uma pequena empresa? Como serão os próximos 3 meses? Porque não parece bom. As pessoas já estão sendo demitidas. As empresas não têm fluxo de caixa na maioria desses negócios. Como sair dessa situação? Bem, deixe-me dar um passo adiante, apenas para lhe dar a dimensão disso. A dívida nacional da Segunda Guerra Mundial é de 25 bilhões. Hoje, todos os dias, eles estão imprimindo 125 bilhões, todos os dias. Isso equivale a 5 segundas guerras mundiais por dia. Eles estão imprimindo tanto dinheiro que, imagine um balão de ar quente com um buraco. Eles estão tentando desesperadamente consertar esse buraco, mas não importa o quanto tentem, o rasgo foi além e está indo para baixo. Portanto, em termos financeiros, nossa dívida em relação ao PIB passou de 60 para 90 para 105, está indo para 120 e eles vão imprimir cada vez mais dinheiro, o que significa que os poupadores estão perdendo, exatamente como eu previ. Uau! Portanto, minha mensagem é a mesma que a dos outros convidados. Este é o momento da metamorfose. A educação financeira, nos termos do Pai Rico, é, na verdade, uma transformação financeira. E a definição de metamorfose é muito importante. A definição de metamorfose é a evolução ou a transformação de uma forma imatura em uma forma adulta, uma forma incompleta para uma forma completa.
A metamorfose é o mesmo que uma lagarta se transformar em uma borboleta, e sempre se diz que não há nada que possa prever uma borboleta dentro de uma lagarta. Portanto, todos que estão ouvindo agora, se estiverem com problemas financeiros, pensem em si mesmos como uma pequena lagarta, e essa crise seria assim o seu casulo. A questão é, você vai se colocar como vítima, dizendo, o mundo fez isso comigo, os capitalistas são corruptos, os ricos são canalhas e todas essas coisas? Ou você vai virar e dizer, essa é a melhor coisa que já me aconteceu. Assim como minha saúde, sou o ponto de partida para o coronavírus. Tudo o que ele faz é me inspirar a ser mais saudável. Ou você fica mais saudável e rico, ou vai à falência. A escolha é sua. Ela está entre seus ouvidos, seu coração, seu corpo, sua mente, seu espírito, sua atitude. Essa pode ser a melhor coisa que já aconteceu com você, física, mental, emocional e espiritualmente. Você se tornará uma borboleta ou alguém pisará em você como uma pequena minhoca. A escolha é sua. Agora, se você está com problemas hoje, minha mensagem não é tão gentil. Se trata de uma conversa dura, não de uma conversa agradável. A crise está em sua cabeça. Essa é a má notícia. A boa notícia é que você pode mudar a crise, mudando o que está dentro da sua cabeça. Detesto me gabar, mas estou muito bem com minhas finanças hoje, porque, como eu estava avisando a todos, essa crise estava chegando, mas seria irresponsável da minha parte avisar as pessoas sobre a crise e não fazer as mudanças pessoalmente. Portanto, a boa notícia é que a crise está em sua cabeça, e a má notícia é que ela está em sua cabeça. O que você precisa agora não é de segurança no emprego, mas de um trabalho significativo. Portanto, você e eu não precisamos de dinheiro, mas precisamos de um trabalho significativo. É isso que nos ajuda a superar os tempos difíceis. A boa notícia é que minha empresa não para, gerando lucros com o produto. A má notícia é que a cadeia de suprimentos está fechada, mas esse é um bom problema. Temos muito dinheiro em caixa. Tenho ouro, prata, tenho desafios no mercado imobiliário. E isso vai me fortalecer. Essa é a única atitude que posso ter. Caso contrário, eu simplesmente choro e digo, o governo deveria cuidar de mim. E o que posso fazer? Eu sou um deles. O que posso fazer? Volto a ser empregado, empresário autônomo, investidor, procuro um negócio, começo um negócio, repenso profissionalmente? Existe um processo de 1, 2, 3 etapas sobre o que posso fazer para estar pronto para isso? Tenho um amigo no Panamá. Ele tem uma fazenda de abacate. Ele está sentado no Panamá cultivando abacates porque as pessoas precisam comer. Outro amigo meu está cultivando mirtilos. Outro amigo meu é de Seattle. Ele tinha uma casa grande. Todos os filhos se mudaram. Então ele transformou os quartos dos filhos em apartamentos de um quarto. Ele colocou uma cozinha e um banheiro dentro dos seus pequenos quartos. Agora, ele aluga os quartos. Hoje ele ganha mais dinheiro do que antes porque muitos trabalhadores viajam para Seattle. Então eles vão, fazem o check-in, chegam no domingo à noite, saem na sexta-feira à tarde. Portanto, a casa pequena está rendendo mais dinheiro. A questão é que todo mundo pode fazer alguma coisa, mas é preciso descobrir o que você pode fazer. A razão pela qual os ricos não trabalham para ganhar dinheiro é, em primeiro lugar, os altos impostos. Tem 3 tipos de renda: a renda oferida, a de portfólio e a passiva. Se eu tiver um emprego, isso é renda. Se eu sou médico, programador, essa é uma renda oferida, porque eu estou trabalhando para isso. Se eu comprar, por exemplo, uma maçã por 10 e vender por $20, isso é renda de portfólio. São ganhos de capital. Sim. Mas a renda passiva, que é o fluxo de caixa, nunca é tributada. É por isso que muitas pessoas estão gritando nesse momento nos Estados Unidos: impostos para os ricos. Eu digo, boa sorte. Porque a maioria das pessoas que reclamam não conhecem os 3 tipos de renda. E de qualquer forma, os ricos não têm empregos, eles têm bens. É por isso que a pessoa média e pobre manda a criança para a escola. Eles não aprendem isso. Então, falsamente, como você estava dizendo em um artigo de jornal sobre Jared Kushner, ele explica como Trump e Kushner não pagam impostos e ganham milhões de dólares. O repórter não conseguiu entender por que nas escolas nunca se ensinam esses 3 tipos de renda. E eles o julgam, dizem que estão errados e que é uma armadilha.
Vemos isso repetidas vezes. A Amazon não paga impostos. O que você diz às pessoas quando elas chegam até você e dizem, Robert, isso não é justo, não é justo. Eles não estão pagando impostos? Bem, há sempre 3 lados em uma moeda: cara, coroa e a borda. Então, de que lado da moeda você está? Do meu lado é justo, mas aqui está a diferença. Todos podem fazer o mesmo que eu porque as leis tributárias são para todos. Não dizemos, as leis tributárias são apenas para os ricos. Não, as leis tributárias são para todos usarem se tiverem educação financeira correta. Eu sou um defensor da educação financeira porque sem essa educação você teria de pagar impostos. Veja bem, pouquíssimas pessoas acreditam no que eu faço. Ganhar $1 milhão e não pagar nenhum imposto. Meu pai rico me ensinou isso jogando Monopólio. Foi assim que tudo começou. 4 casas verdes. Tudo que você tem é o conhecimento e a experiência que adquiriu ao longo de sua carreira. Como você se desenvolve a partir daí? Bem, eu já passei por isso muitas vezes, então não é nada demais. Você simplesmente descobre o que é necessário e desejado e vai em frente. Os empreendedores têm uma coisa em comum: eles continuam, eles mudam as regras, reinventam as regras, não aceitam apenas uma resposta. Portanto, para um verdadeiro empreendedor não faz diferença em que país você esteja. O empreendedor é antes de tudo uma mentalidade, um conjunto de habilidades e funções. E dependendo do fato de você ser um funcionário ou uma pequena empresa, as funções são diferentes, as mentalidades são diferentes, os conjuntos de habilidades são diferentes. Robert acredita que para ser um empresário que deseja ser, é preciso entender que você deve estar disposto a aceitar os altos e baixos e aprender sempre para se manter à frente. Portanto, vejo a vida como um aprendizado. Estou sempre aprendendo, leio constantemente, estudo constantemente, passo a maior parte do meu tempo com empreendedores, não passo meu tempo com pessoas que reclamam da economia. Portanto, nada mudaria de fato. Eu simplesmente voltaria a ser um empreendedor. O empreendedorismo pode ser algo extremamente complicado, mas pode ajudar a pessoa comum a se fortalecer nos domínios financeiros e de investimento que estão prontamente disponíveis hoje. A questão é, como alguém pode se tornar financeiramente alfabetizado? O que é necessário para obter um fluxo de caixa positivo? E mais importante, o que é necessário para ficar rico? Nesse vídeo daremos algumas das melhores dicas que Robert Kiyosaki tem a oferecer para que alcance suas metas financeiras. Número 1. Reconfigure seu cérebro. Muitas vezes pensamos que não podemos mudar a maneira como nosso cérebro funciona, mas pelo contrário, com uma simples mudança de mentalidade abre-se um mundo inteiro de possibilidades. Quero uma boa aposentadoria. Ela tem benefícios médicos? Esse é o cérebro deles. Não posso ajudá-los. Eles precisam reconectar o cérebro porque a economia ocorre entre este ouvido e este ouvido. E é aí que a economia acontece, em seu coração e em suas entranhas. Segunda dica: use a dívida para progredir. Isso parece totalmente contraproducente. Como a dívida pode ajudá-la a progredir? Como Robert diz, você precisa ter o tipo certo de dívida que trabalhe a seu favor, em vez de uma que seja apenas uma conta. Existem dívidas boas e dívidas ruins. Novamente, isso remete à demonstração financeira: receita, despesa, ativo e passivo. Portanto, a dívida se enquadra aqui. Digamos que eu vá comprar. Amber diz, vou comprar uma casa. Amber diz, minha casa é um ativo. Isso não é verdade. Sua casa é um passivo. Não me importa se você não tem dívidas ou não. Uma casa é um passivo. O mesmo acontece se você tiver um carro. O carro é um passivo, e a razão disso é que, como falamos anteriormente, as 6 palavras básicas da educação financeira, da inteligência financeira são receita, despesa, ativo, passivo, e as outras 2 palavras são fluxo de caixa. Então, quando você olha para uma pessoa comum, ela tem um emprego. O dinheiro entra aqui, ela paga sua casa e o dinheiro vai para o banco por meio de uma hipoteca. Portanto, não é um ativo, porque o dinheiro está saindo, portanto, é um passivo. Então, a definição de passivo é, ele tira dinheiro do seu bolso. E no caso de um ativo, ele coloca dinheiro no seu bolso. Assim, quando tem uma propriedade alugada aqui, ela coloca dinheiro no meu bolso.
Portanto, se eu morar na casa, ela é um passivo, porque mesmo que eu não tenha nenhuma dívida com ela, ainda tenho impostos, depreciação, reparos, manutenção, seguro e tudo mais. Quando eu alugo uma propriedade, fiz um bom trabalho ao comprá-la e estruturá-la. Todo mês, ela me envia dinheiro. Comecei quando tinha 25 anos e tinha um pequeno apartamento de 1 quarto. Isso colocou $25 no meu bolso. Era um começo. Portanto, essa era uma boa dívida. Veja bem, a dívida também foi paga, mas também colocou $25 no meu bolso. Portanto, eu estava ganhando dinheiro com minha pequena casa. Hoje, minha esposa e eu possuímos 6.500 casas e todo mês 6.500 casas colocam dinheiro no meu bolso. As pessoas que moram nelas me amam e tudo isso porque tem um lugar para morar. Mas tudo isso veio de uma dívida. Terceira dica: encontre mentores. Uma das dicas mais comentadas, mas uma das mais importantes, é ter um mentor que possa guiá-lo em momentos difíceis, ajudá-lo a entender sua área e orientá-lo para que se torne o melhor possível. Minha professora da escola dominical era uma mulher jovem e bonita. E ela disse quando eu tinha uns 9 anos: por que os 3 reis magos eram sábios? Eu disse: porque eles eram ricos. Eles deram a Jesus ouro, incenso e mirra. Então eles têm que ser ricos. Eles também são commodities. Sim, boa ideia. Então ela disse: não é isso. Eu disse: bem, eles tinham ouro, incenso e mirra. Bem, não é isso. Então por que eles eram sábios? Eu falei: não sei. Ela disse: eles eram sábios porque buscavam sempre o melhor professor. Ela disse: se você quiser ter sucesso na vida, encontre os melhores professores. Sucesso na vida, encontre os melhores professores. Dica 4. Não trabalhe por dinheiro. Essa dica parece completamente fora de lugar num vídeo que fala sobre como se tornar rico e bem-sucedido. Não é possível ser rico sem dinheiro, né? Bem, na verdade, o motivo pelo qual você não é bem-sucedido financeiramente pode ser porque está muito concentrado no dinheiro. Mas quando eu ganho $1 milhão, fico com $1 milhão. E a razão é que não ganho isso trabalhando por dinheiro. Veja, se você trabalha para ganhar dinheiro, é tributado. Por isso, a lição número 1 de pai rico, pai pobre, é que os ricos não trabalham por dinheiro. Em vez disso, criamos negócios como empreendedores. Adquirimos imóveis. Não quero investir no mercado de ações. O motivo é que, como empresário, tenho mais controle sobre minha renda, o quanto ganho e o quanto pago de impostos. E como sou empresário e também investidor de imóveis, não pago imposto algum. Assim, toda vez que ganho, digamos, $1 milhão como empresário, invisto imediatamente em imóveis e tenho um aumento de 4 para 1. Então, coloco $1 milhão em imóveis. Recebo 4 milhões do banco. É por isso que eu adoro os bancos. Mas os bancos estão ferrando todo mundo. É terrível, mas é bom para mim. Com essas dicas de Robert Kiyosaki, o caminho para um fluxo de caixa positivo e ficar rico está bem ao seu alcance. Qual sua dica favorita de Robert? Diga nos comentários e não deixe de clicar em curtir e se inscrever para acompanhar nossos vídeos.